E então, mais uma vez, estamos juntos para gravar esse vídeo, né, que eu faço quinzenalmente para pessoas da minha família, irmãos em Cristo, pastores, amigos. E, como eu orei agora há pouco, pedi ao Senhor que a partir desses em torno de 70, 75 pessoas que recebem esse vídeo nos seus WhatsApps, né, eles se multipliquem. Como a Bíblia diz, a 30, a 70, a 100 por um. Uma vida que possa ser alcançada já é festa no céu. E isso também alegraria o meu coração, né? Então, faça o que eu sempre peço a vocês, quando vocês receberem esses vídeos, quando vocês ouvirem e virem, né, as mensagens que são compartilhadas, passe para frente, não guarde, né? Dê alguém da sua família, algum conhecido, algum amigo, e pronto. É assim que a obra de Deus vai, é assim que a sua palavra é levada às pessoas, né? Conhecem coisas novas, tiram dúvidas, né? A minha preocupação é mostrar que as coisas de Deus são as melhores para as nossas vidas, né? Todos os seus estatutos, né? Os seus mandamentos, né? As suas leis, as suas regras, né? O nome que queiramos dar, são todas beneficiadas, né, para as nossas vidas, feitas, preparadas para as nossas vidas, para que o curto tempo, né, que nós temos aqui na Terra, nós possamos tê-lo de uma maneira melhor. Tá bem? É uma alegria muito grande, volto a dizer, hoje é dia 18 de janeiro, aqui onde eu estou por volta da 1 hora da tarde, tem um sol lindo lá fora, nós estamos no inverno, agora deve estar uns 6 ou 7 graus, mas o céu totalmente azul, você não vê uma nuvem. Aliás, a nuvem é o que mais a gente vê aqui nos céus ingleses, né, no céu do Reino Unido. Mas hoje está uma tarde belíssima. Amanhecemos o dia, como está no inverno, frio, né? Eu nem dei minha caminhada, vou dar já no final da tarde, porque fica muito gelo nas calçadas e é arriscado, né, escorregarmos. Estava menos 2 graus hoje pela manhã, pelas 7, 8 horas da manhã. Mas é o inverno, as estações aqui funcionam certinhas, né? Vamos até final de fevereiro, comecinho de março, nesse frio, vai cada dia sendo menor. Por enquanto ainda não tivemos muita neve, só em dezembro um pouco. E logo, logo a primavera vem aí e há um desabrochar de colorido nos campos, que são paisagens mesmo, parecem fotos, né? Parecem dos filmes, né? Que é muito bonito aqui a Terra. Mas criação de Deus, né? E nós temos que também dar esse louvor, né? Aí no Brasil são 3 horas menos atualmente, depois voltam às 4 horas de fuso. Nós temos fuso para a Espanha, 1 hora de diferença, para Cabo Verde, para Guiné-Bissau, Portugal não é o mesmo fuso nosso. Enfim, é o mundo, né? Ele é redondo mesmo, né? A Terra é redonda e há os seus fusos horários, as diferenças, né, entre os países. Mas nada disso impede, né, que pela manhã, pela tarde ou pela noite, a hora que for, a hora que tivermos tempo, a hora que desejarmos no nosso coração, possamos estar aprendendo sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. Hoje traremos um tema que foi tratado no primeiro culto que tivemos aqui em Diram. Foi no dia 2 de janeiro, foi o primeiro culto que nós fizemos deste ano 2022. Era um domingo, normalmente nossos cultos são aos sábados, às 6 da tarde, mas por ser dia 1º no sábado, nós fizemos o culto no domingo, no próprio templo aqui da igreja inglesa, na parte da tarde, e nós falamos sobre os propósitos, né? E no culto que eu gravei, no vídeo que eu gravei sobre isso, os planos, os propósitos, né, que nós fazemos sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, né? Cada virada de ano, nós temos sempre essa mania, né, de fazer novos planos. Eu lembro que eu falei várias coisas, muitas coisas, mas deixei claro uma coisa: quem tem que mudar somos nós, e é verdade. Nós é que temos que mudar. Os anos mudam, né? Mas quem tem que mudar somos nós. Senão, a cada ano, nós vamos repetir os propósitos, né? Repetir algum deles, acrescentar outros, esquecer alguns. Mas se nós não mudarmos, se nós não nos conscientizarmos
do que é melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa caminhada aqui na Terra, um ano vai ser igual ao outro. Eu lembro que eu falei também que vamos esquecer 2021, porque ele não vai voltar mais. Claro, temos registrados muitas coisas, né, que se passaram conosco nesse ano passado, mas o propósito que nós fazemos, né, a Bíblia fala muito em voto também, usa a expressão voto, principalmente no Velho Testamento e até no próprio Evangelho, nós vemos, né, em relação a tipo de propósito, ou até mesmo promessa. Só que promessa é uma coisa diferente, né? É porque, por exemplo, promessa vai muito daquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. As promessas de Deus, por exemplo, se cumpriram e se cumprem, né? Do que vou falar um pouco hoje, se cumpriu. Foram promessas dadas, vamos dizer, 4, 5 mil anos atrás, né? Vamos falar hoje dos heróis, de um dos heróis da fé, né? Que veio a ser o dos patriarcas, né? Ou seja, do começo, né? Na gestão, né? Do povo de Deus, né? Jacó. Depois, lá na frente, Jacó tem seu nome mudado pelo próprio Deus, deixa de ser chamado Jacó e passa a ser chamado Israel, que veio a ser depois o que era o povo hebreu, o povo judeu, hoje é o Estado, né? A nação israelense, o Estado de Israel. Então, Jacó, ele é um dos heróis da fé, né, relatados na Bíblia. Nós tivemos ontem uma reunião de oração com pessoas, famílias da nossa igreja, online, e nós falamos sobre isso daí. Né? Ele e outros heróis da fé, ali na carta aos Hebreus, no capítulo 11, salvo engano, ou no capítulo 12, eu acho que é o 11, tem uma galeria, vamos dizer assim, de heróis da fé. A maior parte deles, que nos faz admirar muito esses personagens bíblicos, foram os que mais sofreram para alcançar o que eles alcançaram, para chegar aonde eles chegaram. E alguns nem chegaram. O maior dos profetas, considerados pelo povo, né, de Deus, pelos israelenses de hoje, o maior dos profetas seria Moisés. Ele não entrou na Terra Prometida. Pode parecer uma incoerência, mas são propósitos de Deus. E esses propósitos de Deus, eles vêm desde o princípio. Jacó, ele é neto de Abraão, né? Abraão recebeu o pedido de Deus para ir para um lugar desconhecido. Mas ele foi. Ele teve a fé de ir sem conhecer. A experiência dele com Deus não é muito bem relatada no princípio, né? Lá atrás. Mas ele vai para onde Deus manda ele ir. E Deus fala, né? A palavra de Deus fala que foi atribuído isso como justiça para a vida dele. E ali Deus faz uma promessa para Abraão que os seus descendentes, né? Ele será o pai das nações. Né? Naquela época se poderia dizer poucas as nações, porque pouco era conhecido o mundo, né? Diferente de hoje, por exemplo. Mas Deus disse para ele, prometeu, olha, você vai ser o pai de muitas nações. E essa promessa que Deus fez se cumpriu. Ali fala que nós, né, a promessa, né, os filhos de Abraão, seríamos como as estrelas que estão no céu. Deus pergunta, você pode contar as estrelas que estão no céu? Será a tua descendência como ela. Ou ainda usa outra expressão, vamos dizer, mais difícil ainda de calcular, né? Fala dos grãos da areia da praia. E essa promessa passa de Abraão para Isaac. Isaac tem os dois filhos, são gêmeos, né? Jacó e Esaú. Esaú e Jacó, porque, na verdade, Esaú, né, dos gêmeos, ele sai primeiro, ele nasce primeiro e Jacó vem depois. Então, Jacó, no texto que eu vou ler agora para você, vou ler só 3 versículos, que é a parte final do que eu trouxe para a igreja no sábado passado. Ele faz um propósito com Deus. Ele faz uma promessa a Deus. Mas eu uso a expressão promessa, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque a promessa é muito ligada, né? No meu entender, é muito ligada ao que vai ser cumprido. E muitas vezes nós não conseguimos cumprir. Na reunião de oração de ontem, por exemplo, nós discutimos sobre Deus fica triste quando nós não cumprimos as nossas promessas, por assim dizer, ou os nossos votos. É possível que se entristeça.
Mas ele não nos castiga por causa disso, porque ele sabe das nossas limitações. Então nós temos que ter cuidado quando fazemos uma promessa, né, um voto, ou mesmo um propósito, para que possamos atingi-lo e possamos, desfrutando daquilo que Deus nos dá, fazer aquilo que nós, vamos dizer assim, damos ou tentamos dar em troca a Deus. Deus não cobra, Deus não precisa. Mas isso, às vezes, está no nosso coração, é um desejo que nós temos, e Ele compreende isso. Por isso que se nós falharmos, né, nos propósitos que nós pedimos a Deus, nós não tivermos eles este ano consentidos, dados, né, por Deus para as nossas vidas, nós não devemos nos entristecer. Porque Deus conhece cada uma das nossas necessidades. E Ele vai dar aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Ele não vai dar nada, absolutamente nada, que possa comprometer a nossa caminhada com Ele. E eu vi, poucas vezes eu confesso, e graças a Deus por isso, mas eu vi muitas pessoas se apartarem do caminho de Deus depois que são abençoadas, principalmente na parte econômica, porque se criou um mercado, perdoe a dureza da expressão, mas é mais ou menos isso, de prosperidade em muitas denominações e muitas igrejas, mas não pela doutrina da palavra. A palavra fala em prosperidade, sim, mas não só prosperidade financeira, ou econômica, ou material. Prosperidade, para mim, eu costumo resumir numa frase: prosperidade é ausência de necessidade. Isso, para mim, já é uma prosperidade, mais ainda no mundo que nós vivemos, cercado do que nós somos, né? Então, houve uma distorção nisso aí. Quando falamos em prosperidade, muitos só fazem essa conexão com a parte material, com a parte financeira. Então, se criou um mercado de prosperidade nas igrejas, vamos chamar de pentecostais, igrejas cristãs no mundo, eu acho que equivocadamente. Então, nós, às vezes, menosprezamos bênçãos de Deus na nossa vida, porque nós atrelamos a essa prosperidade, a esse propósito, vou desligar aqui, perdão, nós atrelamos a esse propósito, a essa prosperidade, apenas a parte material, o que não é correto, né? O que não é correto. Como falei que prosperidade é ausência de necessidade, às vezes não valorizamos os nossos relacionamentos entre o marido e a esposa. Isso é bênção, isso é prosperidade de Deus. Os nossos relacionamentos de pais com os filhos, né? Isso é bênção, isso é prosperidade de Deus. O nosso trabalho, a nossa situação financeira, a nossa casa, o nosso carro, né? O nosso alimento, a nossa saúde física, né? Então, tudo isso Deus nos dá. E Ele sempre dá na medida necessária. E nós vivemos bem tanto tempo e às vezes nos esquecemos que isso é prosperidade do céu, do alto, de Deus para as nossas vidas. Mas Jacó, aqui, voltando ao nosso personagem de hoje, ele não era o primogênito era o irmão dele, Esaú, nasceu primeiro. E o filho que nascia primeiro e nasce primeiro, e ainda, não só em Israel, no mundo árabe de uma maneira em geral, eles têm prioridades em relação aos irmãos mais jovens. Então, por exemplo, ele é o detentor da bênção paternal no final da vida do pai. Ele é detentor de uma porção dobrada da parte material, da riqueza do pai, em relação aos outros filhos. Mas Esaú, na sua caminhada, né, junto com seu irmão Jacó, todos falam muito que Jacó foi meio malandro, tal, e a Bíblia mostra que realmente ele usou de malandragem, vamos assim dizer, né, a expressão para compreendermos, né, o texto, né? Mas, por exemplo, Esaú era o primogênito. Um dia ele chega em casa e Jacó havia acabado de cozinhar um alimento, uma comida muito apetitosa, e ele quis aquela comida porque estava com fome. Jacó não deu, mas ele insistiu. Jacó disse: olha, se você me der o seu direito de primogenitura, ou seja, se eu for o primogênito, eu for acima de você, eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, eu te dou essa comida. E Esaú desprezou, essa é a expressão, aquilo que Deus e a cultura da época primavam, né, por ser que o primogênito tinha essas vantagens, né, esses direitos.
por causa de comida. E na Bíblia fala, desprezou um prato de lentilhas, usa essa expressão, se eu não me engano, né? Era um guisado de cordeiro era uma comida muito comum por lá. Mas lá na frente, uma fraude de Jacó, combinada com sua mãe, faz com que o pai Isaac, que já estava cego, abençoasse Jacó como se Jacó fosse o primogênito. Ele não era de direito, era de fato porque o irmão transmitiu para ele, mas o pai não sabia nada disso. Esaú se tornou um filho desobediente, rebelde, casou com mulheres que os pais não queriam que ele casasse, e naquele tempo, e ainda é assim em alguns países, os casamentos são ajeitados pelos pais, né, pelos patriarcas das famílias. Ele casou com as estrangeiras, e isso o chateava muito. Por isso que a mãe ajuda Jacó a enganar o pai nessa hora da bênção. Inclusive, dá roupas, né, de Esaú para quando ele se aproximasse do pai, o pai sentisse o cheiro do outro filho, né, ou que seria ele, na verdade, mas não era. E ele é abençoado. Por causa disso, há uma contenda muito grande entre os dois, e Jacó é ameaçado de morte. Esaú fala, assim que meu pai morrer, e iria morrer logo, aparentemente, por causa da idade, eu vou matar o meu irmão, pelo que ele fez. Mas ele contribuiu para que isso acontecesse, porque tempos antes ele tinha desprezado a primogenitura que ele tinha direito, por ser o primeiro filho. Enfim, Jacó vai embora de onde morava, aconselhado pelo próprio pai e pela mãe, e vai buscar a sua vida, o seu refúgio, no meio da família dela, de Rebeca, né? Então, Rebeca era filha de uma pessoa lá de Padã Arã, uma região, né? Ele chama Betuel, o pai dela. Tinha um irmão chamado Labão. Então, Rebeca, como acontecia, né? Abraão mandou alguém pegar uma esposa para o seu filho Isaac, né? Que não fosse da região onde eles estavam, daquela região de Canaã, porque eram estrangeiras. A mesma coisa sucedeu com Isaac, com seu filho Jacó. Como Esaú desobedeceu e casou com mulheres ali daquela região, ele manda Jacó para lá, para a região da família da sua mãe, para ali fugir da ameaça da morte e constituir uma família. E ele vai. E ele, no momento da viagem, ele para em algum local, ele deita, né, no chão, né, porque não tinha o conforto de hoje. A Bíblia fala, capítulo 28 do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, a Bíblia fala que ele usa um travesseiro, é uma pedra, o travesseiro dele, né, confortável, né? E ali ele tem um sonho, ele vê uma escada como que liga a terra ao céu e os anjos descendo e subindo. E ali ele tem um sonho, é uma experiência com Deus que ele tem, na verdade. Uma experiência primeiro através do sonho, né? Mas ele continua a sua jornada. E no dia seguinte, eu quero ler para vocês 3 últimos versículos do capítulo 28, anote, depois você lê na Bíblia o capítulo 28, que diz assim: fez também Jacó, Gênesis 28, verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ele tem esse sonho e parece que é a primeira experiência marcante que ele tem com Deus, através desse sonho. Então ele fala, eu continuando essa minha jornada para onde eu vou, ele ainda não tinha chegado lá, se Deus me der pão para comer e roupa para me vestir, olha, isso é tão pouco, mas isso era a prosperidade que ele queria para a vida dele, né? E eu volto em paz para a casa do meu pai, ou seja, ele tinha um propósito de voltar. Passado um determinado tempo, se aplacaria o ódio, né, o desejo do irmão de matá-lo. Então o Senhor será o meu Deus. Ele falou assim, então eu vou entregar minha vida ao Senhor. Por que eu estou fazendo desses versos para você que está me assistindo agora? Porque de repente é isso que o Senhor quer da sua vida. Que você tome uma decisão num propósito neste ano de Deus ser o Senhor da sua vida. E ele não vai interferir nela. Ele só vai ser um guardião da tua vida. Você vai tomar suas decisões. Você vai seguir o seu caminho. Mas Deus vai estar sobre a tua vida. E isso é extensivo à família, à casa, ao trabalho, à saúde, é tudo
que é relacionado com a nossa vida aqui na Terra. Lembre que eu falei, é muito rápido, é muito passageiro. Nós temos que nos acertar aqui com Deus, essa caminhada, porque o plano de salvação foi para todos eles. Todos eles. Então ele fala essas duas coisas, ele só pede, né, pão para comer e roupa para se vestir, e que ele volte em paz para a casa do pai dele. E ele faz esse propósito. Qual foi o propósito que você fez para este ano de 2022? É palpável? Vai ser bom para você, só para você? Ou para toda a família? Tem alguma finalidade para a obra de Deus? Aquilo que você vai querer de Deus para a sua vida tem alguma finalidade? Esse é o propósito que nós temos que fazer na nossa vida. Claro, todas as outras coisas que envolvem o nosso dia a dia, inclusive a prosperidade material, e aí eu falo da parte financeira especificamente, todos são válidos. Claro que são. Porque a bênção de Deus também vem na área financeira. Mas é Ele que define isso para a nossa vida. E Ele não quer que a bênção financeira encubra todas as outras bênçãos que Ele nos dá no nosso dia a dia. E finaliza aqui no versículo 22. Repito, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 28. O último versículo, que é o 22, fala assim: e a pedra que eu erigi por coluna, essa pedra foi o travesseiro dele. Ele dormiu naquele confortável tijolo, pedra, sei lá o quê, e teve esse sonho com Deus. Os anjos subindo, era como se estivessem levando mensagens dele, de Deus para ele e dele para Deus. Era um sonho, ele teve essa visão, ele teve essa revelação. Deus apareceu para ele dessa maneira. Então, essa pedra será a casa de Deus. Ele constrói um altar, né? É algo que ele dedica ao Senhor. Né? Depois, na volta, depois de mais de 20 anos, ele volta para se cumpre o que ele pede a Deus, ele volta e vê os restos de tempo, né, de dias que o pai dele vive antes de morrer, antes de Isaac morrer. E ele fala assim: e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele faz esse propósito. Ele não tinha nada. O que ele queria era pão para comer, roupa para vestir e voltar em paz para a casa do pai. Ele não pediu nada. Riqueza material nenhuma. A prosperidade dele era essa. Ele estava indo com a mão na frente e outra atrás. Ele estava fugindo de uma possível ameaça de morte. Da ameaça não, de uma possível concretização de sua morte pelo irmão. Pelas intrigas que já falei no começo desse vídeo. E ele vai. E vai lá para a família da sua mãe. E conhece, né, do seu tio Labão, conhece as filhas. E se apaixona por uma delas. Trabalha 7 anos para casar por ela. Era o salário que foi cobrado para ele ter acesso à filha que ele queria, que ele amava. E o pai dela, Labão, engana ele. É como se fosse uma vingança, né? Não é tudo entre aspas aqui, tá bom? Porque lá no passado ele tinha enganado o irmão, enquanto a bênção do pai, etc. E dá a filha mais velha para ele. Não tinha como escolher naquela época, né? Ele vai para a tenda e a noiva vai depois. E quando vai a noiva, não é a que ele queria, não era a filha mais jovem, mais bonita, vai uma mais velha já. Mas ainda assim, por amor àquela filha que ele não teve, né, como esposa, naquele tempo podia ter isso, hoje não, hein? Proibido. Então, por amor, ele trabalha mais 7 anos para Labão. 12 anos essa jornada de trabalho. E depois se casa com ela também, com a Raquel. Raquel, a mais nova, Lia. E depois, como era um costume, cada uma dessas filhas de Labão tinha, cada uma serva. Que também você pode entender a palavra concubina, que também terminavam sendo mulheres de Jacó. Dessas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos. 12.
de 4 mulheres diferentes. Mas esses 12 são os patriarcas, ou seja, dali vem as 12 tribos de Israel. Só para você ter uma ideia, porque no vídeo nós não temos como falar de tudo, né? Então, desses 12 filhos de Jacó, são os 12 patriarcas de Israel, vêm a ser as 12 tribos de Israel, e depois vem a ser o Estado de Israel. Porque houve depois o Reino do Norte, o Reino do Sul, eles se juntam, né? Primeiro um pouco com Saul, depois Davi faz a unificação, mas depois do reinado de Salomão começa a ver as intrigas que há. E o filho dele, né, de Salomão, Roboão, já traz o desastre da separação como tribo do norte e tribo do sul. Mas eles vêm a ser o cumprimento da promessa de Deus lá atrás para Abraão. Então Jacó está indo, com a mão na frente, outra atrás, fugindo, mas ele volta depois de 20 anos, porque trabalhou 7 anos pela primeira mulher, 7 anos pela segunda, e mais 7 anos pelo rebanho dele, porque ele não tinha salário. Os salários dele eram pelos casamentos, pelas mulheres. Então, os últimos 7 anos, a Bíblia diz que era para ele ter os salários dele. E faz de um jeitinho meio misterioso. Não vou dizer malandragem, né? Porque pode passar a ser uma coisa vulgar. E não é bem assim. Ele fez aquilo dali, se não com toda a correção, deveria ter sido, né? Mas era a maneira dele ele ganhar alguma coisa, porque ele passou esse ano, e ele reclama depois para as próprias mulheres, e para ele mesmo, para Labão, que ele foi fiel em tudo, ele nunca desviou nenhum animal para ele nunca comeu nenhum churrasco para ele com os animais. Todos os que morriam no campo por alguma fera pegar, dilacerar, ele não era cobrado, né, da conta dele. As jornadas, né, difíceis de cuidar desses rebanhos, e ele passa a ter um grande rebanho. Nas crias, como ele constrói esse cruzamento, né, é um pouco de a malícia, né, de colocar algumas coisas onde as ovelhas iam fazer o seu, não é enxerto, né, iam ter a sua, né, me foge o nome agora, iam namorar. Iam namorar e a partir dali elas ficavam prenhas. Então os rebanhos dele, né, começam a crescer a partir daí. E de outros animais também, porque não era só ovelhas, né? Tinha o gado, né? Tinha as mulas, né? Jumentas, etc. Camelos. E ele passa a ser um homem rico. Ele não tinha nada na ida, mas ele voltava já com rebanhos assim incalculável de tantos animais que ele tinha, a riqueza que ele tinha, além dos filhos todos, né? Os 11. Porque Benjamim vem nascer depois, já quando ele já está lá em Canaã, já na terra prometida, né? Que é para onde ele vai, ele volta, aliás. E o principal de tudo, né? Quando ele volta e passa para aquele local onde ele teve aquela experiência com Deus em sonho, ele tem uma experiência com Deus ao vivo. E é ali que Deus troca o nome dele, de Jacó para Israel. Mas a promessa de Abraão, que passou por Isaac e chegou a ele, continuava sendo a mesma. Você vai ser pai de muitas nações. E nós somos essas nações. Nós somos esses filhos. Nós somos as estrelas do céu, que Deus fala para Abraão, os grãos de areia da praia do mar. Somos nós, no mundo todo. O cristianismo todo, no mundo hoje, 1/3 da população mundial é cristão, um pouco mais. Um outro terço, um pouco mais, um pouco menos, é da árabe muçulmana, da descendência de Abraão também, que é através do filho Ismael, que ele tem com a escrava egípcia, que servia a sua mulher Sara. Mas ele volta e ele tem essa experiência com Deus. E ele vai e manda alguém dar um recado para o irmão dele, para Esaú, porque ele ainda tinha medo que a ira ainda estivesse no coração do seu irmão. E ele manda um recado dizendo, olha, o teu irmão Jacó, aliás, usa a expressão, teu servo Jacó, né? Porque eles faziam assim, para dizer que estavam nas mãos dos outros, né? O teu servo Jacó vem a caminho, está pedindo passagem para ir para a terra, né? Então, ele manda presentes, né? Os animais, né? Que era a moeda corrente, vamos dizer, que ele tinha. Ele manda um grupo de ovelhas, um grupo de bezerros, né? de camelos, de mulas, jumentas, ele manda em bandos diferentes.
E vai chegando lá Esaú, para que ele mandou isso aí? Não, é para agradar o Senhor. É uma oferta de gratidão dele por poder estar novamente. Só que eles voltam e falam para Jacó, olha, teu irmão está vindo aí. E com ele vem 400 homens. Imagina o medo que ele teve, né? Por causa daquela ameaça lá de trás. Ele teve muito medo. Então ele separa os bens materiais dele, os rebanhos, separa a própria família, porque ele fala assim, ó, se eles atacarem um, o outro se salva. Mas ele já tinha tido um encontro com Deus. E ele não sabe que Deus também tinha transformado seu irmão Esaú. E quando Esaú se aproxima, aquilo que ele jamais pensou que Esaú fizesse, Esaú fez. Correu, abraçou, pendurou-se, né, vamos dizer assim, no seu pescoço e o beijou. Chorou, reencontrando o irmão. Olha que bênção. Ele pergunta, por que você mandou isso para mim? Eu não preciso. Eu sou um homem muito rico. E era. Deus enriqueceu ele também. A Esaú também. Não era só Jacó que estava voltando com a riqueza que ele conseguiu nos 20 e poucos anos que passou lá em Padã Arã. Deus enriqueceu Esaú também, o seu irmão. O que desobedeceu, o que vendeu a primogenitura por um prato de comida, que foi enganado na bênção do pai. Mas Deus abençoou. E a Bíblia diz que ele tinha muito, que ele não precisava dos presentes do seu irmão Jacó. Mas Jacó insiste, olha, é algo que eu quero, é do meu coração. Fica para você. Então, os dois voltam a se encontrar. Numa situação totalmente diferente de quando eles se separam. Um fugindo e outro perseguindo. Os dois voltam com uma união. Mais na frente, aí em Gênesis, os dois juntos sepultam o pai, que já era velho naquela época, né? Então já estava já bem velhinho, bem ancião. E cada um segue a sua vida com as riquezas que Deus lhes deu. Jacó, pai dos 12 patriarcas de Israel, as 12 tribos de Israel, né? Que terminam depois entrando no Egito, né? Após a fome de Canaã, que já era subgovernado, né? Tinha um faraó, mas quem governava era José, um dos filhos de Jacó. E a placa, a fome que eles tinham, né? Não só deles, da família, mas dos próprios rebanhos. E entram 70 a 75 pessoas da família de Jacó entram no Egito. E quase 500 anos depois, 430 a 450 anos depois, eles saem de lá rumo à terra prometida, através de Moisés primeiro e depois Josué. Mas ele tinha feito um propósito na noite que ele sonhou e viu os anjos subindo e descendo aquelas escadas até o céu. E o propósito dele foi cumprido. Porque além do pão para comer e da roupa para vestir, e do desejo de voltar para a casa do seu pai, ele teve muitas riquezas. Porque Deus dá, Deus se agrada de dar a bênção aos seus filhos. Façamos os nossos propósitos neste ano de acordo com as nossas necessidades, sim, mas também visando suprir as necessidades dos outros. E olha que, bem ao nosso lado, é bem possível que haja uma família, uma pessoa necessitando de uma mínima ajuda nossa. Um pão para comer, uma roupa para vestir, ou uma palavra para se salvar. Jacó é um exemplo de um propósito que podemos ter com Deus. Pode ser transformado totalmente na nossa vida. Sem medo de errarmos, sem medo de não cumpri-lo, para não desagradar a Deus. Deus nos ama como somos. Conhece as nossas limitações. Sabe onde estamos errando. Ele só quer nos transformar. Só quer que nós abramos os nossos corações, principalmente, e a mente para entender, né? Mas abramos os nossos corações para Ele entrar na nossa vida.
Ele já deu Jesus Cristo em nosso favor. Nós não precisamos de mais nada aqui na terra, a não ser andar debaixo do que diz a palavra de Deus. Os estudos, né? Os ensinos, os mandamentos, tudo aquilo que Deus separou para que nós fôssemos melhor, para que nós tivéssemos uma vida digna, uma vida saudável nesse pouco tempo que temos aqui na Terra. Qual o teu propósito neste ano de 2022? Isso é com você, com Deus. Mas nós podemos orar, se você quiser. Quando eu falo nós, não só sou eu. Nós temos aí o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o e-mail da igreja. Mas você tem muitos servos de Deus espalhados pelo mundo que podem orar pelos seus propósitos. A minha oração, o meu propósito agora, é que esse vídeo leve ao seu coração uma nova experiência com Cristo. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, o Filho, né? E o milagre de Jesus. E a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Deus abençoe sua vida. Passe esse vídeo para alguém. Pode ser muito importante. E até daqui a 15 dias, se Jesus não voltar. Tá bom? Bye, bye.